E esse é o Caminhante Onírico. Eu fiquei sabendo que você não se inscreveu no canal e nem deu like. Por favor, inscreva-se e dê like para nos fortalecer caso goste do trabalho. Vamos à história. No coração da densa e implacável Mata Atlântica, onde a civilização parecia desaparecer com um sussurro na noite, as leis se tornavam uma sombra inconstante. Era um lugar onde a civilização dava lugar ao caos, onde a sobrevivência muitas vezes ditava sua própria lei. Nesse mundo oculto e perigoso, havia dois indivíduos conhecidos, cujos nomes não eram ditos, pois a menção deles carregava o peso da morte iminente. Eles não eram amigos, mas sim caçadores implacáveis, traficantes de animais selvagens que lucravam com o comércio ilegal. Em meio a essa teia de ilegalidade e segredos sombrios, a comunidade local mantinha um acordo silencioso com esses caçadores, optando por não se intrometer, pois cruzar o caminho deles era como dançar à beira de um abismo. Para adquirir suprimentos era preciso uma jornada de 20 quilômetros até a cidade mais próxima. Uma alternativa preferível para minha família à exploração predatória da fauna local. Digo porque outras famílias vizinhas compartilhavam essa prática, estocando alimentos para sobreviver nos períodos difíceis. A caça é proibida, mas cada um tinha suas razões para se arriscar. Patrulhar uma vasta área como aquela era uma missão impossível, e os caçadores habilidosos sabiam como usar armas silenciosas para evitar serem detectados. Em uma região densa e arborizada, dois desses contrabandistas decidiram embarcar em uma perigosa expedição de caça. Era uma época em que os animais se escondiam, tornando a caça ainda mais desafiadora. Determinados a ter sucesso, os caçadores se aventuraram em uma área desconhecida, onde o perigo parecia se esconder por trás das árvores. Área de tribos. Era madrugada quando o caminhão parou à beira da floresta e os caçadores se prepararam com suas armas, prontos para enfrentar qualquer obstáculo. Entre os moradores locais havia rumores sinistros sobre esses homens, especialmente Heitor, que havia cometido atos atrozes, incluindo agressões a mulheres indígenas, e que estava marcado para a morte por duas tribos. Enquanto tentavam encurtar o tempo de busca, os dois caçadores se separaram. Heitor, o mais perigoso deles, adentrou ainda mais a floresta, enquanto Jackson, seu companheiro, subiu para terrenos mais elevados, consciente de que sua sorte dependia da área em que se aventuravam. Eles sabiam que enfrentariam desafios ao explorar lugares sombrios. No entanto, a própria natureza começou a se revelar, pois mesmo experientes sentiram que a floresta estava além do seu controle. Heitor, com seu histórico sombrio e marcado por tribos enfurecidas, estava ciente de seus limites. No entanto, algo estranho aconteceu. Ele perdeu a sua noção de localização, deixando-o em território completamente desconhecido. Uma névoa sinistra envolveu o caçador, uma entidade misteriosa que parecia respirar vida própria. Ele se viu enredado em um labirinto de sombras, onde cada passo o afastava ainda mais de seu caminho original. A escuridão e o frio o engolfaram, e um arrepio gélido percorreu sua espinha, como se dedos esqueléticos da floresta tocassem sua alma. Conforme a névoa se adensava, Heitor
sentia-se consumido por um desespero interminável, enquanto o tempo se estirava e se distorcia ao seu redor. O que deveriam ser horas tornaram-se dias, em meio a uma neblina implacável e chuvas que vinham e iam, que obscureceu ainda mais a sua noção de espaço. Fome, sede e medo tornaram-se seus companheiros insaciáveis. A própria realidade parecia ceder sobre o peso da sua angústia. Enquanto ele vagava como um fantasma nas profundezas do desconhecido, gritar parecia a única opção, embora soubesse que isso poderia atrair perigos ainda maiores. Assim ele começou a gritar o nome de Jackson, com uma voz desesperada, perdida no vazio. Horas se passaram antes que ele ousasse gritar novamente, com a pequena esperança de que seu companheiro o ouvisse, mas o silêncio da floresta ecoava em resposta. Então, com um som sinistro emergindo das trevas, Heitor percebeu uma presença. Era grande. Talvez presa valiosa para garantir sua sobrevivência. Encarou a criatura, mas rapidamente o arrependimento se bateu sobre ele. Somente agora, sob essas circunstâncias extremas, ele percebeu que a floresta era uma entidade insaciável que roubava não apenas seus sentidos, mas também sua sanidade. O que o encarava estava muito além da compreensão humana. Jackson, completamente inconsciente da terrível jornada de Heitor, já havia retornado à comunidade, com suas mãos vazias e desanimado. As chuvas e a névoa haviam se dissipado, quando ele decidiu seguir os rastros de Heitor novamente, adentrando ainda mais na floresta, dessa vez de dia, pelo mesmo caminho de Heitor. Sua coragem era impulsionada pela preocupação e curiosidade, pois algo estava errado. Seus olhos observavam cada canto da floresta. Mas um aroma pútrido o conduziu a uma cena que desafiava qualquer explicação lógica. Um corpo completamente desfigurado. O de Heitor. Sim, era Heitor. Pela vestimenta, dava para se perceber que era ele. Seus membros estavam esmagados, como se alguém tivesse apertado a sua carne como uma esponja. Seu crânio apresentava um buraco vazio, sem traços de cérebro. O horror se misturou à agonia de Jackson, enquanto ele compreendia que havia tropeçado em uma dimensão onde as regras da realidade não se aplicavam. Quem ou o que poderia ter infligido tal terror a Heitor? Em meio a essa visão perturbadora, o tempo parecia se distorcer, prendendo Jackson em um limbo de medo e pesadelo. Um som estranho, que não pertencia a nenhum ser conhecido, ecoou nas profundezas da floresta. De dentro dos arbustos surgiu uma criatura espetacular e aterrorizante, bela e horripilante ao mesmo tempo. Tinha uma tromba no lugar do focinho e olhos brilhantes como estrela, fora suas garras. Era algo que desafiava a compreensão humana. Enquanto lutava para escapar das garras daquele pesadelo, Jackson compreendeu, aterrado, que na floresta enigmática o perigo não se residia apenas nas feras naturais, mas também nas profundezas ocultas, onde algo aterrorizante havia dizimado seu companheiro de caça. Agora, algo inominável o perseguia, rosnando com passos pesados e uma fome insaciável. Essa história sombria, narrada apenas porque Jackson sobreviveu, continua a atormentá-lo, deixando-o em um estado mental frágil e marcado por horrores indescritíveis que jamais poderá esquecer. A Mata Atlântica esconde segredos profundos e terríveis, onde as leis da realidade se curvam diante do desconhecido, e onde a escuridão da alma humana não é a única força sinistra que espreita nas sombras.
Se você não quer nada te perseguindo durante a noite, nem nos seus pesadelos, clica ali no like. Já clicou? Agora inscreva-se, caso tenha gostado. Até